vai. E aí eu chamo uma pessoa extremamente especial para fazer parte do nosso programa aqui com a gente, simplesmente Flávio Canto aqui com a gente, que é medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atenas 2004. Oi, Flávio, tudo bem? Acertando aqui, acho que ficou melhor, né? Tranquilo, sem Tudo bem? problema. Tudo bem, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, eu já queria abrir com essa campanha histórica no Brasil, do Brasil no judô. Melhor campanha do Brasil em Pan-Americanos, né? São 7 ouros, 2 pratas, 6 bronzes. A gente passou o PAN de Guadalajara, né? São 15 medalhas no total. Queria que você falasse um pouquinho de como você está enxergando essa geração do judô. A gente está aí há um pouco mais de 200 dias, mais de 250 dias de Paris, mas enfim, é muito rápido, né? Está logo aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa geração de agora, já projetando para o ano que vem. Bom, boa noite a todos. Dia especial, né? Hoje o Brasil passou à frente aí, México e Canadá está em segundo, que já era mais ou menos o que a gente imaginava, né? Eu acho que a tendência é que a gente termine em segundo lugar. A gente tem essa disputa aí com o Canadá, que ficou na nossa frente por uma medalha de bronze na Olimpíada agora em Tóquio. E agora vamos ver se a gente consegue estar na frente deles, né? Eles têm algumas equipes que eles estão indo muito forte. Não é bem o caso do judô, que seria um grande concorrente nosso. Eles não levaram a principal equipe, mas levaram uma equipe boa, até surpreendendo hoje, por exemplo, na categoria meio pesado. Eles têm 2 atletas fortíssimos, os 2 não foram, levaram um terceiro que eu não conhecia, muito bom, e acabou sendo campeão. Então foi uma competição assim com algumas surpresas, que é o que acontece numa competição, né, com toda essa pressão que tem. Jogos Pan-Americanos é uma mini Olimpíada, né? Eu acho que é o evento mais próximo de uma Olimpíada que eu participei, mais até do que o Mundial de Judô. Embora o Mundial seja mais difícil, com muito mais países, você tem todo esse entorno, esse contexto que parece muito com uma Olimpíada, né? Então, conversei, por exemplo, com o Gabriel Falcão, que ganhou ontem. Ele estava falando que ele estava muito deslumbrado, assim, impressionado com o volume de coisas que estavam acontecendo depois da competição. Nos esportes mortais, que o judô é um deles, né, diferente do futebol, a gente normalmente compete, acaba a competição e vai para outra competição, e tem pouco barulho. Jogos Pan-Americanos o barulho é maior. Então é uma excelente experiência para quem pretende um dia estar na Olimpíada. Então, assim, eu acho que a gente teve algumas medalhas que eu achava que eram talvez de alguns dos nossos principais atletas que não vieram, medalhas de ouro, porque tinham adversários fortes na categoria. O caso, por exemplo, da Bia, que hoje, para mim, é a atleta com mais chances de medalha na próxima Olimpíada. Ela acabou perdendo para a Idalis Ortiz, que tem várias medalhas olímpicas, multicampeã, é uma rival assim, de longa data. E o Baby perdeu também para o cubano, que é um cara fortíssimo, que foi campeão mundial. Então eram 2 lutas que a gente sabia que podia ir para qualquer lado. E as 2 foram para os cubanos. Mas a gente teve surpresas muito boas, né? De uma nova geração chegando, por exemplo, no 48 quilos feminino, a Alexia Nascimento venceu, hoje a Samantha Soares, que é uma categoria que a Mayra Guiar, ela reina absoluta, precisava ter gente ali junto, até para ajudar até a Mayra se inspirar mais, né? Se motivar até alguém no calcanhar dela. A Samantha foi muito bem, ganhou uma medalha de ouro nessa categoria. Os 60 quilos, por exemplo, a gente teve Michel Augusto, que foi muito bem, ganhou uma categoria que a gente não medalha há muito tempo. Então teve surpresas muito boas, assim, de uma geração que está chegando, que é o que a gente precisa ter, né? Eu acho que a gente tem que ter essa renovação, porque naturalmente ela um dia chega. Eu acho que esse pessoal que já está há muito tempo ainda tem muita gasolina ainda. Aliás, muita não, vamos ser honestos, tem talvez mais 2, 3 anos de gasolina para queimar. Você tem aí um grupo fantástico, a própria Mayra, a Rafaela, mas a gente precisa ter gente chegando, né? Porque no futuro, assim como a minha geração um dia parou, essa geração vai parar também em algum momento. Perfeito. Flávio, boa noite para você e quase boa tarde para mim aqui, porque tem o sol tá claro ainda. Que bom que você já fez umas críticas que eu ia te perguntar, que a gente teve um ótimo resultado, mas a gente não teve os resultados com os atletas que têm mais chances de ganhar medalha na Olimpíada. Baby, Bia, o Cagnin machucou, né? Saiu agora de pouco, atualizando, ele vai ficar 2 meses parado, ele vai fazer uma cirurgia essa semana. Tinha a opção de fazer um tratamento conservador, colocar gesso, mas não, ele vai operar. Também não tivemos medalha com o William, que acho que é um cara que ganha medalha. Era favorito. Que era favorito. O Macedo, acho que também era favorito. Mais pau a pau, né? Macedo tem um cubano que é muito bom, né? Que é um cara que tem mais resultado historicamente do que ele, mas o Macedo tinha condições de ganhar, sem dúvida. Acabou tomando uma punição, assim, uma bobeira ali, ele foi de cabeça, foi desclassificado.
E aí tem esse contraponto, né? Qual a importância de, por exemplo, a gente ter resultado no 60? Uma categoria que estava para não ir para a Olimpíada, e aí agora tem o Michel, tem um outro, Matheus, eu acho, que me fugiu o nome. Que medalhou agora numa competição super importante. Ganhou do campeão mundial, né? Inclusive. Foi então, muito bem. Qual a importância de abrir esses leques, assim, ter alguém no pé da Mayra, ter os 60 medalhando, acho que a primeira vitória no 48, nos Jogos Pan-Americanos, esse novo gás, esse novo ânimo, onde a gente tinha um pouco menos? Assim, eu acho que a gente tem que... Quando a gente pensa nos Jogos Olímpicos, a gente está falando de uma competição com um nível mais alto. Algumas categorias a gente tem atletas muito fortes, e isso faz bastante diferença, né? Mas o volume de atletas muito fortes é significativamente menor, naturalmente, do que uma Olimpíada e um Mundial. Se a gente for pensar em Olimpíada, a gente hoje, com o time que a gente tem, na minha opinião, 5 boas chances de medalha, tá? Só que em toda a Olimpíada a gente tem quase que uma praxe, né? Na última o Carguinin ganhou, pouca gente achava, a gente sabia que ele estava chegando, mas ele ainda não era tão conhecido para o grande público. A gente teve o Kitadá em 2012, a gente teve o Rogério Sampaio mesmo em 92, que foi campeão. Então, no judô a gente aprendeu pela história, né? É a única modalidade que desde 84 em Los Angeles ganha medalhas consecutivamente em todos os Jogos Olímpicos, todas as edições. A gente sabe que a gente tem a tradição de ter boas surpresas. Mas, de fato, o que faz uma equipe forte para uma competição como os Jogos Olímpicos é você ter 5 a 6 atletas com chances importantes de medalha. E aí você pode tirar 50%, 60%, que é normalmente o que acontece num bom dia. Num dia ruim é pior, num dia bom é um pouco melhor. Mas eu acho que a gente tirar pela metade é um padrão, né? Na última Olimpíada a gente ganhou 2 medalhas. Eu acho que a equipe não estava muito bem em termos de resultados. A gente sofreu muito com a pandemia, porque os países europeus voltaram a treinar juntos muito mais rapidamente do que nós, que estávamos mais isolados, né? Eles fizeram bolhas e conseguiram treinar. A gente perdeu muito ritmo e conseguiu 2 medalhas, que eu acho que foi um resultado bom para o que eu imaginava, né? Eu acho que para essa Olimpíada a gente tem algumas categorias que estão muito bem, né? A gente tem 5, talvez, categorias. Se a gente for pegar o ranking mundial hoje, a gente tem 2 atletas em terceiro, que é o Carguinin e o Schmidt, o Guilherme Schmidt, que foi campeão no PAN, agora até 81 quilos. A gente são os melhores qualificados no masculino. Quando a gente vai para o feminino, a gente tem a Rafaela em 5º, a Mayra em 5º e a Bia em 7º. Essas 5 categorias são as categorias que a gente tem mais chance na Olimpíada. E em todas elas a gente já teve resultados importantes, ou em Mundial, ou em Olimpíada, ou em Grand Slam. Então todos eles já provaram que são capazes de subir a um pódio olímpico, né? E aí, tirando essas categorias, a gente tem outras categorias que podem surpreender, né? E normalmente alguma surpreende. Então acho que se a gente pensar em 3 medalhas na próxima Olimpíada, vai ser um bom resultado. E se a gente tiver um pouco mais, é um ótimo resultado, e um pouco menos é um resultado ok, e é mais ou menos o que eu estou pensando aqui. E olha que eu sou um cara otimista, né? Mas Olimpíada, o buraco é mais embaixo. Boa. Bom, uma das medalhas de ouro que a gente ganhou no judô foi com a Samantha, né? A Samantha Soares. E ela é do Instituto Reação, que é o seu instituto voltado para atletas. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, assim, desse processo de inserção dos atletas no instituto e o resultado que ele está dando agora, né? Então a gente tem uma medalhista de ouro pan-americana vinda do seu instituto. Eu queria que você falasse um pouquinho, Flávio. A gente só não está mais em festa porque a medalha, o Gabriel Falcão do Reação também ganhou, mas acabou ganhando na final do Carguinin sem o Carguinin lutar, porque o Carguinin se lesionou, né? O próprio Gabriel, eu conversei com ele ontem, depois da competição, ele estava com aquela felicidade, mas um pouco, poxa, mais chato que eu não lutei, né? E ainda mais que torcer é esquisito, né? Ainda mais quando é um parceiro de equipe. Mas os 2 foram campeões. Para a gente é muito bom. A Samantha, ela veio recentemente para o Reação. É uma atleta que estava naquele momento que precisava de alguma mudança de vida, assim, para ganhar. Isso acontece, né? Algumas vezes você vai para um ambiente novo. Ela é uma atleta, assim, muito bacana, assim. A gente tem o nosso mantra lá, faixa preta dentro e fora do tatame. E ela é a personificação desse mantra. Ela fez uma luta, uma competição muito boa. Ela ganhou na semifinal da Tchala, que é uma atleta forte, na primeira de uma cubana, e na final ela ganhou da porto-riquenha. E a gente hoje de manhã, o nosso time, a gente tem lá o grupo, né, Reação Olímpico, o nosso programa olímpico do Reação de Alto Rendimento é o Reação Olímpico.
E eles estavam muito seguros, né? O nosso time de técnicos falando, a Samantha vai ser campeã, a Samantha vai ser campeã. E eu estava ansioso, né, apreensivo. Ela entrou mais adiante, porque a Mayra acabou não indo, né? A Mayra preferiu não lutar os Jogos Pan-Americanos, a maior medalhista em Pan-Americanos, em Olimpíadas, em Mundiais, né? Ela, como diríamos aqui no Rio, ela é sinistra. Mas foi importante, eu acho que para a categoria, para o Brasil e para a própria Mayra, ter uma pessoa, uma atleta ali indo bem, né? Porque eu tive grandes adversários ao longo da minha carreira, Thiago Camilo, Leandro Guilherme e tantos outros, e isso era muito bom para o Brasil. É ruim para a gente, né? Porque você tem toda hora um desafio gigante, né? Alguém que você sabe que pode te derrubar a qualquer momento. Mas para o Brasil é muito bom você começar a ter rivalidade. Essa é uma categoria que não tem rivalidade há muitos anos. A Mayra é absolutamente soberana. Ela ainda está na frente de todo mundo, mas eu acho que é importante começar a chegar esse pessoal para incomodar um pouco a categoria. Flávio, eu vou manter o assunto Samantha. Se eu não estou enganado, ela veio de São Caetano, né? São Caetano. O que aconteceu com ela nesse meio tempo, assim? Porque eu lembro dela ter resultado lá atrás. Ela não é tão mais nova que a Mayra, né? Ela deve ser uns 3, 4 anos mais nova que a Mayra. E ela ficou um tempão sem a gente ver lutar internacionalmente. Tinha saído do mapa, voltou esse ano pelo Reação. O que aconteceu entre essa saída dela de São Caetano e chegar aí? Ela teve uma série de lesões e ela foi se afastando. O São Caetano teve um movimento também, né? Eu estou falando agora chutômetro meu aqui, tá? Eu acho que isso acaba... O São Caetano era uma equipe fortíssima, agora está como o Instituto Thiago Camilo, está voltando a ter bons resultados, mas eles passaram por uma fase de mudança, e eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco ela, mas especialmente as lesões. E eu acho que quando ela chega no Reação, o Reação tem um time feminino muito forte, e um time feminino muito... eu diria muito unido, assim. Então, eu acho que o clima está muito bom. Ela está feliz, sabe? O nosso time técnico fala muito sobre isso. Ela encaixou como uma luva aqui no grupo. E para a gente é uma honra. A gente não tem tanta gente que vem para o Reação. Não é uma cultura muito do Reação receber atletas mais, né, adiante. A gente normalmente faz os atletas lá de trás. Então a gente tem um cuidado muito grande assim em quem a gente não quero ser prepotente aqui, mas quase que quem a gente recebe, né? Quem a gente aceita, porque a gente tem um programa de cultura muito estruturado no Reação. Então dependendo de quem entre, ele pode dar uma mudada assim no ambiente, né? Então é importante ser gente que tenha a cultura do treinamento extremo, que tenha esse perfil de ser mais team player, e ela é essa pessoa, sabe? Então pra gente está sendo muito especial ter ela no time. Boa. Flávio, eu queria ver uma coisa com você, que é o seguinte, a gente está fazendo uma brincadeira aqui no nosso programa, que é o medalhômetro, a previsão dos nossos atletas e ex-atletas da quantidade de medalhas que o Brasil vai ter no final desse PAN. Então, só lembrando que no último PAN o Brasil ganhou 171 medalhas. Os convidados que estão aparecendo agora, nessa última semana, estão sendo mais beneficiados, porque estão vendo a quantidade de medalha que o Brasil já tem. Mas eu queria que você me falasse uma previsão de medalhas para o Brasil ao final do PAN. A gente já teve vários convidados aqui. Pra você ter uma noção, o mínimo foi 150, o máximo 633. Robson Caetano falou uma medalha para cada atleta. E aí eu queria ver com você. Isso aí não é nem otimista, né? Esse aí é torcedor. Seguro, Robson, Vou torcer por ele acertar, mas infelizmente não vai dar, né? E aí eu queria que você me passasse a sua previsão de medalhas. Quantas medalhas o Brasil vai ter no final do PAN? Eu tô dando uma acompanhada, né? Agora a gente acaba, não tem como, né? Tá no sangue, a gente fica empolgado, vai acompanhando, estudando um pouquinho. Eu acho que a gente está falando a gente deve ter entre 55 e 60 medalhas, né? Vou chutar um número aqui, 58, por exemplo. Vamos lá. De ouro? Não, de ouro. E no geral, no geral, eu diria 196. Gostei, 196. Não, beleza, a gente vai colocar. Esse número parece que eu já sei, é um número marrento, né? 196 é porque não pode ter vírgula, senão vai falar 196, muito poderoso, né? Mas vamos lá, não, 58 perfeito. Ouros e 196 no total. Perfeito, a gente vai colocar no nosso medalhômetro, atualizar aqui direitinho, e no final a gente ainda está pensando no prêmio, mas no final a gente vai contar quem foi o nosso atleta ou ex-atleta que acertou o palpite. Tem uma sugestão de prêmio. Uma viagem para Paris para assistir os Jogos Olímpicos, desfilar no Senna com a equipe. Isso aí tá maravilhoso.
Flávio, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente. Foi muito rico ter você comentando essa campanha histórica do Brasil no judô, no PAN. Muito obrigada e a gente se encontra por aí. Não, agradeço a vocês e só fazer um lembrete aqui, convite, né? Amanhã tem mais PAN no judô, né? Pela primeira vez a gente vai ter a competição por equipes no PAN. A gente teve a estreia da competição por equipes na Olimpíada. Surpreendentemente, a França ganhou do Japão. Foi o tal do Budokanaço, né? Em alusão ao Maracanaço, porque o nome do estádio era Budokan. E a gente tem amanhã um desafio importante com Cuba, que tem os pesos da competição por equipe privilegiam os melhores pesos de Cuba. A gente tem uma equipe homogênea, mas é uma disputa dura e vamos ver como é que vai ser. Tem Canadá também, que é uma equipe dura, mas vai ser a estreia da competição por equipes no PAN e vai ser importante a gente conseguir sair com essa medalha de ouro também. Boa, vamos torcer. Valeu, Flávio, até mais. Tchau, pessoal.